Olá, hoje iremos falar sobre autismo. Autismo recebido como diagnóstico já na vida adulta. Tem aumentado a incidência de adultos que nunca se imaginaram receber um diagnóstico desse, estarem sabendo que determinadas características que eles têm em termos de comportamento e sociabilização pode sim estar enquadrado no grau 1 de autismo. O que é autismo? Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre psicologia, comportamento, trauma e transtornos. Quando se fala em autismo, você tem que pensar que é um transtorno do espectro autista. O que significa espectro? Existem vários graus identificados, ditos como autista. Então, cada espectro é como se atendesse determinadas características que algumas pessoas têm e outros não. O autismo, ele é um distúrbio no desenvolvimento do cérebro que afeta a forma com que a pessoa se relaciona com as pessoas e com o ambiente. Ele reúne uma desordem do desenvolvimento neurológico e surge na infância. A criança, ela nasce autista. Geralmente é identificado crianças que apresentam nível 2 e 3 de autismo, que são graus mais severos, que precisam de atenção especial, inclusive na ajuda no relacionamento dessa criança no mundo, são percebidos aí em torno de 2, 3 anos de idade. Já o aspecto leve, o grau 1, os comportamentos eles não são tão enfatizados, eles não são tão sistematizados e passam desapercebidos como pessoas tímidas, muito inteligentes, mas tímidas, preferem ficar mais sozinhas, sem se relacionar muito com as pessoas. Nós vamos falar disso. A intenção hoje do vídeo é poder dar uma atenção especial para o grau 1 do TEA, que acometem os adultos que são tardiamente diagnosticados. O TEA é visto como uma síndrome de comportamento de nível muito complexo, combina fatores genéticos e ambientais. Ambientais envolve estresse, infecção, substâncias tóxicas, complicações durante a gravidez, mudanças no metabolismo. Então, se sabe muito pouco do que causa e do que gera o autismo, mas sabe-se sim que tem um componente genético muito grande. Então, por exemplo, é muito comum quando as crianças são diagnosticadas com autismo, na pesquisa genética, na pesquisa comportamental, um dos pais começa a se perceber como um autismo leve, que é o grau 1. Porque é mais tímido, é mais reservado, inteligente, costuma ter interesses específicos, não se sociabiliza muito bem, prefere ficar sozinho. Então, essa é uma forma de tardiamente esse adulto receber esse diagnóstico. O que tem acontecido é que alguns adultos que não necessariamente foram procurar uma ajuda por conta de ter ou não um grau de autismo relevante, a hora que vai fazer a investigação, que seja o psicólogo, que seja o psiquiatra, o neurologista, percebe-se algumas características similares ao grau 1 do autismo. Então, é algo relevante a se considerar na nossa área da saúde mental. E para você, adulto, que tem algumas características que você não consegue compreender muito bem o que acontece. A ideia é hoje a gente explicitar, listar algumas dessas características. Por que é difícil de considerar as características do grau 1 do autismo como autista? Porque são pessoas que seguem a infância e a vida adulta sem prejuízos cognitivos, não tem prejuízo de estudo, de aprendizagem, eles têm um prejuízo relacional. E vamos combinar, né? A criança se relacionar bem com outras crianças, brincar, não necessariamente é o foco de preocupação maior de uma escola.
O foco principal da escola e da família é que essa criança adquira aprendizagem. Então, as estranhezas desse filho fica num segundo plano. Ele é assim mesmo, ele é quietinho, olha só como ele não dá trabalho, ele gosta de brincar sozinho. Então, são algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Bom, tem cura? Não podemos pensar em cura, porque autismo grau 1 não é considerado doença, é uma condição que acompanha a pessoa na vida dela, né? E como tem essa alteração neurobiológica, existem comorbidades que acompanham esse comportamento. Pessoas que recebem esse diagnóstico tardiamente, elas passam por um processo de negação. E a família, quando você comenta com a família que você recebeu esse diagnóstico, a família também ela questiona. Por quê? É difícil de aceitar. Como assim autismo? Até porque tem todo um preconceito, considerando que você sabia 30, 40 anos atrás, de autismo de grau 2, grau 3, que são muito severos, são crianças que têm comportamentos atípicos, repetitivos, não se sociabiliza, não suporta barulho. É diferente do grau 1, né? Então, tem aumentado o índice de pessoas acometidas por esse transtorno? Não. O que acontece é que hoje se sabe mais sobre o espectro. E aí, a amplitude do conhecimento dos profissionais da área da saúde médica possibilita encontrar nome, encontrar diagnósticos que geram uma sensação de negação no sujeito, porém também geram uma sensação de leveza, porque essa pessoa que se sentiu inadequada uma vida toda, ela vai falar, caramba, peraí, então existe uma causa do porquê eu sou assim. Pode não ter uma causa específica do porquê eu nasci assim, mas essa causa tem vários itens que, se eu me identifico, a partir da consciência de um processo terapêutico, de um processo de terapia ocupacional, psiquiátrico, eu vou fonoaudiológico, eu vou poder melhorar a minha forma de me relacionar com as pessoas, né? Para eu meio que adentrar nesse universo relacional para me sentir menos estranho. Então, algumas características que fazem parte de um adulto diagnosticado com grau 1 leve de autismo que pode te chamar atenção. Então, assim, são pessoas que têm dificuldade de entender metáfora, gíria. O pensamento dela é muito concreto. Ela se mantém distante socialmente. Ela tem problemas de compreender a expressão facial, ironia. São pessoas que são mais ingênuas, elas não conseguem ver muito malícia nas coisas, têm pouco empatia, não gostam de ser tocadas, têm uma sensibilidade diferenciada para alguns alimentos, elas percebem com mais aguçidade determinadas texturas de alimentos, ficam extremamente incomodadas com determinados padrões de barulho repetitivo. E eles passam a vida se adequando a isso, e como eles são muito restritos, eles acabam sendo um filho que não dá muito problema, né? Ele acaba sendo um funcionário inteligente que ele não dá muito problema. Então ele passa pelo esquisito, ele passa pelo tímido, só que só ele sabe o que ele sofre e a adequação que ele tem que fazer para estar nesse mundo. Percebe a importância do diagnóstico? Então, o que acompanha esse transtorno do espectro autista? Então, algumas comorbidades que acompanham o transtorno do espectro autista, tá? Então, existem algumas comorbidades psiquiátricas e neurológicas, então, TDAH, TDA, o transtorno de oposição desafiante, epilepsia, alguns distúrbios alimentares e gastrointestinais, então não se sabe muito bem porquê, mas são pessoas que têm dificuldade no trato gastrointestinal, ou têm diarreia, ou têm intestino muito preso, tá? Então vamos retomar um pouquinho. Todo tratamento, que seja grau 1, grau 2 ou grau 3 do autismo, ele tem que ser multidisciplinar,
tá? Então, envolve um tratamento com psiquiatra, neurologista, geneticista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e terapia, terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia da análise do comportamento, tá? São terapias que têm um melhor resultado dentro dessa síndrome. Na área da psiquiatria, né, os médicos acabam associando determinadas medicações para diminuir as comorbidades que acometem a pessoa que tem o espectro autista. Então, é utilizado antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor, porque são pessoas que têm dificuldade para dormir, se sentem diferentes, a tolerância delas frente a barulho é muito pequena, preferem ficar sozinhas. Então, são sensações e comportamentos que extravasam no dia a dia e merecem e precisam muitas vezes ser contidos com a ajuda da medicação. Porque como é um funcionamento neurológico, muitas vezes, apenas pela consciência que a terapia pode gerar e a mudança de comportamento, a sensação em si que o corpo traz merece um alívio associado à medicação. E assim, todos os pacientes que são acometidos pelo autismo sofrem com tudo isso e as famílias também. Grau 2 vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Grau 3, que é um grau mais severo, vai precisar de um acompanhamento para a vida toda. Agora, se você tem essas características que eu mencionei, de um grau 1 leve, busque ajuda, né? Viva melhor. É possível, pela consciência, pela adequação dos seus padrões, você melhorar a tua forma de se relacionar, né? Você ficar menos sozinho nesse mundão aqui fora. E aí, o que você achou do conteúdo de hoje? Gostou? Dê like, ative o sininho, deixe seu comentário, se registre no canal para receber novidades toda semana. Te vejo no próximo vídeo.